há uns anos atrás, a gente viu o próprio mercado da decoração explorando muito isso que eu vou falar agora como uma tendência, né? Uma tendência de decoração. E sim, continua sendo uma tendência. Mas quando você exagera, preste atenção, ó, quando você exagera, quando você comete excessos nisso daqui, você vai contribuir para que a sua casa fique cada vez menos aconchegante. Olha que loucura. Os acabamentos brilhosos, tudo que tem brilho, tudo que reflete, tudo que tem acabamento, reflete, que você vê algum reflexo de alguma forma ou algum brilho, tudo isso tenha muito cuidado. Tudo que é reflexivo, liso, polido, né, brilhante, tudo isso nos remete o quê? A ideia de escorregadio. Você já parou para pensar nisso? Todas essas superfícies, né, brilhosas, resinadas, né, essas superfícies que têm um certo reflexo, tudo isso, instintivamente na nossa cabeça, a gente automaticamente associa isso a escorregadio. E escorregadio automaticamente. Olha como uma coisa vai puxando a outra, tá? Brilho remete a escorregadio, que remete a perigoso, não é? Escorregadio não remete a perigoso? O nosso cérebro, quando ele vê uma superfície lisa, uma superfície escorregadia, ele já pensa, opa, perigo! Aqui é perigo, minha filha, você anda aí com cuidado, anda aí com cautela, porque todo cuidado é pouco, senão você vai levar um baita tombinho aí, viu? Então toma esse cuidado, porque o chão aqui é liso demais. Não é assim que a gente pensa? Não é assim é assim que o nosso cérebro processa. Então, tudo que é liso, polido, brilhante, e veja, não necessariamente seja, viu? Tem pisos, né, como o porcelanato polido, que é um dos queridinhos, né, de quem vai reformar a casa, ou vai revestir do zero, né, ou comprar apartamento na planta, ai, quero um porcelanato polido. É um queridinho, mas e nem sempre ele realmente é escorregadio, nem sempre ele realmente é, mas só de a gente olhar esse brilho, essa superfície refletindo aqui as luzes, a luz natural, né, tudo que está acontecendo aqui no ambiente, só de a gente olhar isso, o nosso cérebro já associa a escorregadio, mesmo que não esteja, e automaticamente isso tudo é instintivo, tá? A gente não faz querendo, não. A gente sabe que talvez nem seja escorregadio, mas o nosso cérebro, minha gente, é o bichinho teimoso. A gente quer fazer uma coisa, mas ele pensa outra. Não é assim? Ele tem vida própria, o bichinho. E toda vez que ele vê que ali tem alguma coisa lisa, alguma coisa polida, brilhante, ele já associa a perigo. Então, tudo que associa a perigo já nos deixa o quê? Alerta. E isso vai contribuir cada vez mais para fazer a situação contrária, na verdade, né? Para afastar o aconchego da sua casa. Porque você vai se sentir aconchegada, aninhada, num lugar que instintivamente lhe remete a perigo? Vai, né? Então, tudo que for brilhoso, tudo que for polido, tudo que for reflexivo, muito cuidado. Agora, não estou dizendo que não é para você usar porcelanato polido na sua casa. Se você tiver como escolher entre o polido e o acetinado, eu acho que você vai fazer uma escolha muito mais... A relação custo-benefício para o acetinado vai ser melhor, até porque o acetinado, ele é até mais fácil de manter, né? Existe esse mito de... As pessoas pensam, vou querer o polido porque ele é mais fácil de limpar. Lê do engano, porque apesar de ele ser mais fácil de limpar, ele é também mais fácil de sujar. Qualquer gotinha de água que cai no porcelanato polido, acabou. Você vai pisando ali, você vai carimbando a casa inteira, né? Então, o acetinado, ele, a meu ver, ele vale muito mais a pena. Agora, se você já tem aí na sua casa, você não precisa se desesperar. Manu, minha casa inteira é de porcelanato polido. Jesus do céu, o que é que eu faço agora, hein? Como é que eu vou resolver? Porque, então, você tá me dizendo que a minha casa nunca vai ser aconchegante? Não, calma lá. Quando eu mostrei isso daqui, quando eu mostrei esse slide aqui, eu disse o quê? É o excesso disso daqui que faz com que a sua casa vá ficando cada vez menos aconchegante. Lembra que eu falei de excesso? Eu não falei que não é para você não ter. Então, quando a gente tem uma coisa que não tá legal e que a gente não pode mudar isso, o que a gente faz? A gente tenta compensar de alguma outra forma. Se você tem porcelanato polido, você pode trabalhar com outras alternativas em outros espaços, em outros locais, de outras maneiras, para o quê? Para compensar esse possível problema que um excesso de brilho poderia trazer para o aconchego aí da sua casa, tá? Então, olha só, além da sensação de perigo, né, dessa sensação instintiva de perigo, né, de escorregadio, de perigoso, essas superfícies que brilham, né, que são reflexivas, elas também nos remetem a outra coisa. Tá frio, tá gelado, né, são superfícies que são um pouquinho mais frias mesmo, né? E isso é natural. Só que, quanto mais a superfície lhe remete a essa questão de frieza, menos aconchego também ela vai trazer para você.
Tá? Então, olha só, quando você tiver que explorar na decoração da sua casa alguns elementos que você sabe que vão trazer, que vão contribuir para deixar os seus ambientes menos aconchegantes, você já tem essa possibilidade de evitar. Sabendo antes, você já tem essa possibilidade de evitar. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que poderia exemplificar. Exemplo do que poderia exemplificar é ótimo, né? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais, de acabamentos que representam, né, essa questão da frieza, né? O próprio porcelanato polido que eu acabei de falar, os metais polidos, isso daqui em excesso em um ambiente é terrível. Móveis laqueados também, né? Aqueles móveis laqueados que brilham muito, né? Então, isso aqui também vai contribuir para deixar o seu ambiente cada vez mais frio. Espelho e vidro em excesso. Uma vez eu até fiz uma consultoria para uma cliente que me procurou justamente porque ela queria trazer mais aconchego para a decoração da sala dela. Quando eu olhei para a sala dela, ela era tudo porcelanato polido, cheio de vidro, tinha mesa de vidro, tinha vidro de sacada, de varanda, tinha móvel de vidro, um monte de coisa brilhando, refletindo. Então, ali a gente já identificou um problema, né? E foi com base nisso que eu consegui resolver e dar ela justamente que ela estava querendo, que era um ambiente mais aconchegante. Então, veja, eu preciso que você entenda que o problema não é ter essas coisas. Você pode sim ter essas coisas. O problema é você montar um ambiente apenas com essas coisas, usando essas coisas em excesso.